Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Vamos continuar o estudo sobre a série dos falsos profetas. Este assunto faz bastante tempo que eu quero abordar com vocês. É um assunto bem complexo, tá? E bem difícil, de bem difícil compreensão. Eu vou falar sobre a trindade, tá? Esse conceito de trindade. Mas eu não quero aqui falar mal de um ou de outro, tá? Eu vou colocar aqui o entendimento que eu, ao longo dos anos, né, do tempo de Techuvá, eu recebi, porque eu já passei por várias etapas, já tive vários entendimentos a respeito disso, mas hoje o Todo-Poderoso, ele me deu uma visão bem ampla, né, desta questão de que o sistema religioso, né, chama de trindade. Eu fiz um texto aqui para mim não me perder, porque é muito conteúdo, irmãos, tá? Então eu fiz um texto aqui e eu vou seguir por ele, tá? Então, vamos começar a abordar este assunto tão complexo, falando algo que passa batido pelo meio religioso. Em Matitiarro, Mateus 6,10 nos diz: Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu sempre tem que ser o modelo para as coisas aqui na terra. Veja, esses servem num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés, Moshe, foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Hebreus 8:5. Então, irmãos, a oração aqui, né, do Pai Nosso diz, né, assim na terra como no céu. Então, o céu é um padrão, tá? Ele ordenou a Moisés que fizesse o tabernáculo no mesmo padrão, né, daquele que estava nos céus. Dito isso, sabemos que o padrão a adotarmos aqui na terra tem que partir do modelo que está nos céus, que em hebraico se chama Shamaim. Não existe céu no hebraico no singular, tá? Shamaim, né, é sempre uma palavra que designa céus, tá? Gênesis 1:28. Eu estou colocando aqui Deus, irmãos, porque tem muitos irmãos cristãos, né, que usam essa forma, tá? Eu, como costume, eu adoto, né, o tetragrama sagrado e o nome, né, que é Yahuwah, que é como que se diz, a transliteração, né, do tetragrama sagrado. Então, Yahuwah os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Isso está em Gênesis 1:28. Esta foi a ordem dada para o casal que estava lá no Éden, né? Então, eu coloquei aqui um padrão dos céus, primeiramente. Então, reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono. Então, existe um trono, tá? O trono sempre nos remete a um reinado, né? Um rei, tá? E dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões e de milhões. Apocalipse 5:11. Então, nos céus, aqui está dizendo que tinha uma multidão de anjos, tá? Depois fala dos seres viventes, dos anciãos. Então, o céu, ele é muito povoado. Tem muita gente no céu, tá? Irmãos, quando a gente pensa no céu, a gente não consegue ter essa dimensão. Existe uma família celestial, tá? Uma família celestial. Eu fiz um pequeno diagrama, né, dessa família, tá? Como ao contrário do que a religião coloca numa pirâmide, né?
A pirâmide, depois mais adiante eu vou mostrar para vocês, ela forma um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais. Então ele coloca o pai numa ponta, o filho numa outra ponta e o Espírito Santo na outra ponta, tá? Se são 3 lados iguais, coloca eles num pé de igualdade, tá? Como se eles estivessem em mesma linha, tá? De poder, de atuação, de honra, de glória, tá? Essa é a questão da Trindade, tá? Que na minha visão está errada, ok? Na minha visão existe uma hierarquia, tá? Que revela o quê? Eu vou aumentar aqui para vocês verem. O pai, tá? Yud, He, Vav, He, Yahuwah, cujo um dos atributos dele é ser o Altíssimo. A própria palavra já nos dá a conotação de que ele está acima, tá? Ele reina soberanamente, o pai, assim como é o padrão da família aqui na Terra, ou deveria ser, né, irmãos? Infelizmente está corrompido este padrão, mas o plano do Todo-Poderoso, né, seria esse: o pai, né, reinando como cabeça da família, tá? Depois nós vemos aqui a mãe. Não se escandalize porque ela está aqui junto com a Ruach, a sabedoria, o Espírito Santo. Eu vou depois dar uma pincelada sobre isso no texto, mas mais profundamente eu tenho a playlist Quem é a Ruach HaKodesh, tá? Então eu não vou me ater muito em relação a isso. Então, o pai, a mãe e o filho, tá? O filho Yahushua, ou Mashiach, que ele é considerado o unigênito do pai. E depois aqui eu coloquei para baixo os outros filhos, tá? O unigênito não quer dizer que ele é o único filho, tá? Isso é um erro. O unigênito quer dizer que é o único do gênero, no sentido que ele foi um filho distinto dos demais, escolhido, apto para o plano de redenção, tá? Então, existem os filhos, das quais fala no versículo que nós lemos ali, ouvi a voz de grande multidão de anjos. Então, o que são esses filhos? Nada mais do que os anjos, tá? Os anjos, então, são filhos, né, nessa família celestial. O padrão na Terra. Eu espero, irmãos, que você assista até o final esse vídeo, tá? Não fique irritado, não fique nervoso. Acompanhe até o final. Depois você faça as suas próprias interpretações, né? À luz das escrituras, tá? Porque eu trago sempre aqui informações à luz das escrituras. Vocês nunca vão ver algo aqui que não tenha muitas referências bíblicas. Então, qual é o padrão na Terra? Nós vimos o padrão no céu, que existe, né, multidões, né, de anjos. E qual é o padrão aqui na Terra? Gênesis 17, do 4 ao 6. Quanto a mim, eis que o meu pacto é contigo, e serás pai de muitas nações, não mais serás chamado Abrão, mas Abraão, ou em hebraico é Avrão, mas Avraham será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto, far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, tá? Interessante, né, que ele fala aqui que Avraham seria pai de multidões, tá? Nós sabemos aqui que ele foi pai, né, através de Isaac, né, Isaac, que é o filho, né, escolhido ali, né, para gerar Israel, né, e enfim. E depois ele fala aqui por pai de muitas nações, tá? Então é através de Avraham, aqui na Terra, tá, que seria o padrão dessa questão da multiplicação, ok?
Então, aqui nós vimos uma família, sabemos que Avraham era casado com Sara, né? Que é Sarai, né? Sara, e formaram, né, através de Yitzhak, né, uma grande nação, conforme teve a promessa aí por parte do Todo-Poderoso. E fala que Avraham aqui será pai, tá? Então isso é uma referência com o Todo-Poderoso Yahweh, que é pai de muitas nações, também, tá? Pai de muitas nações. Então, qual a natureza dessa família celestial divina, tá? Veja bem, eu salientei aqui divina, é uma família divina. E eu retirei aqui do dicionário Strong, na concordância de Strong, a palavra Eloá, tá? A palavra Eloá, ela quer dizer Deus, tá? Deus. Tá dizendo aqui a classe gramatical, substantivo, tá? Dá aqui a ortografia fonética, né? Que é Eloá mesmo, tá? E depois aqui eu trouxe para vocês o plural de Eloá, tá? Que é Elohim. Sempre que tem esse sufixo, né? In, ele no hebraico ele dá o plural das palavras. Então seria deuses no sentido comum, tá? Mas especificamente utilizado no plural assim, aqui ele está dizendo, né, que seria para o Deus Supremo. O que ele quer dizer com isso? Muitas vezes a gente vê, né, Yahweh Elohim, né, no sentido que eles chamam de plural majestático. O que seria esse plural majestático? Quando você dá uma ênfase, né, de importância, de poder, né, para aquela pessoa. Então, seria como chamar, como se fosse uma espécie de, não chamar para si, né, me faltou agora a expressão, né, mas ele chama no plural, mas ele sendo o singular, tá? Então, é o chamado plural majestático. Vamos ver aqui, Salmo de Asaf, Elohim e Yahweh, né? Deus, né? Como o meio evangélico, católico conhece, tá? Como Deus. Então, nós vamos ler o Salmo 82. Deus se levanta no conselho divino, veja bem, quem que se levanta no conselho divino? Veja bem, ele está num conselho divino. Em meio aos deuses ele julga, tá? Então, muitas interpretações errôneas vêm com esse salmo. Ele está em meio aos seus, em meio à sua família celestial. Só que a ele está o julgamento, porque ele se levanta no conselho divino, tá? E diz assim: até quando julgareis injustamente, sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco, o órfão, fazei justiça ao pobre e ao necessitado, libertai o fraco e o indigente, livrai-os da mão dos ímpios. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei: vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Eu até sublinhei essa frase. Quem que está dizendo eu declarei? Yahweh, o Todo-Poderoso. Vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Contudo, morrereis como um homem qualquer, tá? Então, nós como família celestial, para quem acompanha o canal, sabe, né, que eu creio na questão da pré-existência, tá? E por isso que eu digo, né, se você não está acostumado com esse alimento mais sólido, né, é bom que veja conteúdos um pouco mais leves por enquanto, né? Porque às vezes a pessoa vê um conteúdo um pouco mais de uma alimentação mais sólida e se escandaliza. E eu não quero escandalizar ninguém, irmãos, tá? Bom, a pré-existência, o que acontece? Existia, né,
uma família completa, celestial, num reino, né, que a gente chama de celestial, né, porque houve agora essa distinção entre céu e terra, tá, mas numa época existia somente um reino. E por causa da rebeldia de Lúcifer, tá, que era um querubim ungido e que quis usurpar o trono do Todo-Poderoso, tá? Então houve uma revolução no céu. Se dividiu ali, tá? Dividiu em 3 partes todo aquele povo. Ficou uma terça parte junto ao trono do Todo-Poderoso, defendendo a causa de Yahweh, tá? A outra terça parte ficou ao lado de Lúcifer, em oposição ao Todo-Poderoso, tá? Eles optaram por estar contra o Todo-Poderoso e a favor de Lúcifer, e nesse meio termo aqui ficou um terço morno, tá? Um terço morno. Por que que a palavra lá em Apocalipse fala sobre frio, quente e morno? Por causa disso, irmãos, tá? E o morno, ele diz que vai vomitar da boca dele. Por quê? Porque nós temos que nos posicionar, irmãos. Nós não podemos ficar em cima do muro. E foi assim que essa terça parte dos mornos ficaram em cima do muro. Não se posicionaram ao lado do Pai, do Todo-Poderoso, ao mesmo tempo não se posicionaram ao lado de Lúcifer, tá? E ficaram ali, né? Naquele meio termo ali, tá? Até tem um ditado que diz, né, que se você está em cima do muro, você já está do lado errado, né? Então, e diz lá em Apocalipse que o dragão arrastou com a sua cauda, arrastou. A questão de arrastar não é uma coisa voluntária, tá? Quando você é arrastado, você está sendo puxado contra a sua vontade, tá? Mas tudo isso por permissão do Todo-Poderoso. Então, o dragão, ele arrasta uma terça parte, fora aquela terça parte que esteve com ele por vontade própria, porque quis estar com ele. Ele vem e arrasta essa outra terça parte dos mornos, e aqui nós estamos, então, neste exílio. Você que está ouvindo essa mensagem e eu, nós fazemos parte dessa terça parte dos mornos, tá? Então, sempre, né, no sistema religioso existe aquela frase, né, que nós temos que descobrir o nosso propósito. Irmãos, o nosso propósito é nos consertarmos com o Pai. De certa forma, embora que a gente tenha ficado morno, que tenha ficado ali acovardado, essa é a palavra, e inclusive a palavra diz que os covardes, os tímidos, não herdarão o reino de Yahweh, tá? Nós ficamos ali inertes, tá? E por isso o Todo-Poderoso, né? Ele veio o dragão e nos arrastou para essa terra aqui, que é de domínio dele. O Todo-Poderoso, né, ele, através disso, ele ainda nos dá, o propósito então é esse, né, nos dá mais uma chance, ainda antes da fundação do mundo, o Mashiach, nessa guerra, né, celestial ali, é necessário que ele já padeça no madeiro, que ele já morra por todos nós, os mornos, tá? Para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós mornos, se nós crermos no sacrifício do Mashiach, que deu a sua vida antes da fundação do mundo, se nós crermos, nós temos a chance da vida eterna. Então, esse é o propósito, o arrependimento. Muitas vezes a gente pergunta, né? Mas arrependimento do quê? E daí as pessoas falam, nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Não é justo você herdar algo que muitas vezes você nem concordou com aquilo, né? Então, não é a respeito de Adão e Eva, é a respeito da nossa pré-existência, é a respeito do pecado, da covardia, da timidez, de não nos posicionarmos. É a respeito disso que nós estamos aqui neste exílio, neste deserto, tendo a chance,
tá? De reconciliação através do sacrifício do Mashiach Yahushua, de retornarmos para casa. É por isso que a palavra diz que nós somos peregrinos nessa terra. Nosso lar não é aqui. O nosso lar sempre foi junto da nossa família celestial. Lá era nosso lar. Mas como nós nos acovardamos, nós não nos posicionamos, não ficamos ao lado daquele terço que ficou lutando. Foi a batalha celestial, que a gente conhece como a batalha, né? Do Armagedon, que ela iniciou, né, no atemporal, nessa questão lá no céu, e ela terminará, né? Ela está acontecendo porque a batalha espiritual continua, irmãos. Ela nunca terminou, tá? E ela vai ter um desfecho no final dos tempos. Então, em todo o tempo, nós estamos ainda, enquanto há vida, nós temos a chance de optar, né? Para qual lado que nós vamos ficar? Qual é o lado que você quer ficar? Você vai continuar morno, sabendo que o morno será vomitado da boca do Todo-Poderoso? Não podemos ficar mais mornos, já ficamos mornos e fomos arrastados pela cauda do dragão. Nós temos que nos posicionarmos, irmãos. Vida eterna somente ao lado do Todo-Poderoso. Morte eterna é com o inimigo. Então, é sobre isso que nós temos que meditar. Nós não temos propósitos além desse aqui nessa terra, irmãos. O meio, principalmente o meio evangélico cristão, ele diz sobre teologia da prosperidade, que Deus tem um sonho para nós. Isso tudo é balela, irmãos. Isso tudo é distração para nos levar para o inferno. Porque nós temos que caminhar neste deserto, tá? É um deserto? É. O mesmo deserto que o povo de Israel passou ao sair do Egito, é o deserto que nós estamos. Para tentar chegar na terra prometida. Quantos daqueles lá não conseguiram alcançar a terra prometida, irmãos? Quantos daqueles lá morreram no caminho? Murmuraram? Quantas vezes estamos murmurando, irmãos? É só o Todo-Poderoso na nossa causa, para nos ajudar. Então, voltando ao assunto, né, desses seres divinos que ele fala aqui, né? Vós sois deuses. Então, nós temos essa característica, tá? Ou tínhamos, né? Quem são esses deuses? Justamente os integrantes da família celestial. A tradução da Bíblia Sefer traz no lugar da palavra deuses a tradução de juízes, tá? Mas por que sabemos que a Bíblia Sefer, né, é uma Bíblia judaica? Eles não creem no Mashiach Yahushua, tá? Então, eles não querem entender que exista, né, essa questão de ter mais de um Deus. Para ele, na cabeça deles, é politeísmo. Tá? Na cabeça deles isso é pecado. Só que nós vamos aqui caminhando devagarinho para nós entendermos. Então, aqui no Salmo 82:1, quando diz, né, Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. A palavra é Mishmor, né? Mishmor leazaf, né? É um salmo de Asaf. Elohim nitzvah ba'adat el bekerev Elohim ishepot, tá? Que quer dizer justamente isso. Yahweh, o Todo-Poderoso, está na congregação dos deuses ou poderosos, tá? Elohim, ele tem essa tradução de poderosos também. Julga no meio dos deuses, tá? Quem julga é Yahweh, tá? Julga no meio dos deuses. Como vimos anteriormente no dicionário Strong, Deus, deuses, é a palavra hebraica Elohim. Tem Eloá e tem Elohim. A palavra para juiz é Shofet. A raiz da palavra é Shafat,
que quer dizer julgar, governar. Então, por que eu trouxe essas palavras aqui? Porque não existe a palavra shafat, existe somente aqui, ó, Ishepot, relacionado quando ele diz aqui que Yahweh julga no meio dos deuses, tá? Mas deuses está bem explícito aqui, Elohim, tá? E tem dois Elohim aqui nesse mesmo verso. A versão da Bíblia Sefer, um salmo de Asaf. O Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Então, em nenhum momento, eles falam aqui, né, como aqui na tradução aqui em cima, que ele está aqui no meio dos deuses, julga no meio dos deuses. Não. Eles não colocam assim. Ele diz que ele, entre os juízes, promulga sua sentença. Por que os judeus não entendem que essa tradução correta seria deuses? Por causa do Shema, tá? Em Deuteronômio 6,4 nós temos o Shema, né? Shema Israel, Yah Eloheinu, Yah Echad, né? Quer dizer, né, que ouve Israel, Yahweh, o nosso Elohim, né? Yahweh é Echad, né? E por causa do primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses além de mim. A real interpretação tanto do Shema quanto do primeiro mandamento é justamente a questão da hierarquia celestial, na qual temos Yahweh reinando soberanamente, poderosamente no seu trono de glória. O que não podemos fazer é destituí-lo de lá e colocar outra divindade em seu lugar. Isso foi o que aconteceu com Lúcifer, que quis usurpar o trono do Pai, tá? Então, a posição do Todo-Poderoso é justamente essa que eu coloquei aqui, tá? Ele reina soberanamente acima. Acima dele não pode ter ninguém, irmãos, tá? E é isso que diz o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim ou acima de mim, ok? Tá? Ele não está dizendo que não exista, né, essa questão de divindade, porque nós vamos entender já já. Irmãos, como eu coloquei aqui, precisamos compreender certos conceitos básicos. Filho de humano, humano é. Filho de leão, leão é. Filho de cachorro, cachorro é. Filho de Deus, Deus é. Tá? Então nós temos essa natureza divina, porque nós somos filhos de um ser divino, compreendem dessa forma? A diferença é quanto ao poder que temos. Numa monarquia existe o rei, existe a rainha e existe os filhos, que são os príncipes e as princesas. Falando em termos de reis humanos, esses quando morrem, já existe um dos filhos, geralmente o primogênito, que irá herdar a coroa do pai. Eu pergunto, todos os príncipes se tornarão reis? Obviamente que não, mas nem por isso deixarão de ser príncipes, concorda comigo? Não sei se deu para entender essa relação que eu quis fazer, tá? Então, numa monarquia, existe o rei, que reina soberanamente lá, existe a rainha, né, que é a esposa do rei, e existe os seus filhos, ok? Tá? Então, os filhos ali são chamados de príncipes, enquanto o rei vive, tá? Ele reina soberanamente. Vamos continuar aqui. Sabemos que o Todo-Poderoso, Yahweh e o Derrevavirre, é imortal e, portanto, reinará eternamente. Qual foi a glória do filho Yahushua? Ter sido o único do gênero, como eu já expliquei, né? Unigênito, ou seja, o único capaz de vir como ser humano para ser o cordeiro perfeito de seu pai, Yahweh, para servir como sumo sacerdote que fez uma única expiação, uma expiação definitiva pelos pecadores. Isso está lá no livro de Hebreus 9. O sistema religioso faz com que as pessoas adorem ao filho ao invés do pai. Isso é um erro, irmãos, tá? É muito pouco, eu sei porque eu já fui participante do sistema religioso. E eu orava todo o tempo para Jesus, tá? Dificilmente eu orava ao Pai. Eu orava para Jesus, eu implorava para Jesus, eu exaltava Jesus, ok?
Mas a nossa adoração, irmãos, é ao Todo-Poderoso, ao Altíssimo. Nós temos que com relação ao nosso irmão Yahushua, tá? Nós temos que ter gratidão, tá? Saber, né, que ele se tornou ali, né, um sacrifício, né, em nosso lugar. A dívida era nossa, nós que pecamos, nós que fomos destituídos da glória de Yahweh pelos nossos pecados, mas ele se fez pecador em nosso lugar e morreu num madeiro, que o madeiro era todo que fosse pendurado no madeiro era maldito, né? Então ele se fez maldição em nosso lugar e ali ele sofreu tudo aquilo que era para nós termos sofrido, irmãos, tá? Então ele sofreu todas as agonias, as dores, as enfermidades, todo tipo de enfermidade que você imaginar estavam sobre ele. Então, essa é a nossa gratidão e o nosso reconhecimento, né, sobre o nosso irmão Yahushua, é crermos nele e sermos gratos por esse tão grande sacrifício que ele fez por nós, tá? Então, é essa hierarquia também de adoração que tem que estar bem claro na nossa mente. O próprio Yahushua orava ao Pai e o glorificava. É ou não é? O próprio Yahushua, ele orava ao Pai. No mesmo erro, entendam que eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém, tá? Eu só estou aqui expondo fatos, tá? Expondo fatos. No mesmo erro andam os judeus messiânicos, crendo que por falar as escrituras que Yahweh é errado, como no Shema, né? Que tanto Aruah, né? Aruah HaKodesh, que é conhecido como Espírito Santo, quanto o próprio Mashiach Yahushua, são emanações dele mesmo. Então, eles entendem que existe um ser divino, um ser, Yud-He Vav-He, e que Yahushua e Aruah são, como eles dizem, um esvaziar-se dele, tá? Ele se esvaziou e veio sobre a forma de filho, e também que o espírito, né, dele estaria aí atuando como consolador na terra, tá? É assim que eles entendem. Seria um 3 em 1, né? Mais ou menos seria isso. Vou explicar mais para frente sobre isso. Irmãos, já falei aqui no canal sobre esse assunto hierarquia celestial, no estudo sobre quem é Aruah HaKodesh. Porém, por amor a vocês e primeiramente ao Pai, estou novamente repetindo. O Altíssimo é o Todo-Poderoso, soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Ele reina único e gloriosamente em seu trono. Aqui eu coloquei o Shema. Ouve, ó Israel, Yahweh, nosso Deus, Elohim, é o único Yahweh. Portanto, amarás a Yahweh teu, Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Yahweh é rei, vestido de majestade. Yahweh está vestido, envolto em poder. Sim, o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem e desde sempre tu existes. Salmo 93, 1, 2. Tudo isso eu estou colocando referências, irmãos, para dizer que Yahweh reina soberanamente. Ele está acima. Vamos ver aqui o Salmo 99 completamente aqui. Yahweh é rei, os povos estremecem. Ele se assenta em querubins, a terra se abala. Yahweh é grande em Sião. Ele é excelso sobre os povos todos, que celebrem teu nome, grande e terrível, ele é santo, é Kadosh, né? A força de um rei é amar o direito. És tu que firmaste a retidão em Jacó, direito e justiça és tu que fizeste. Exaltai a Yahweh, nosso poderoso, nosso Elohim, e prostrai-vos à frente do seu pedestal. Ele é Kadosh. Moisés e Arão dentre seus sacerdotes e Samuel dentre os que invocavam seu nome. Invocava Yahweh e ele lhes respondia. Falava com eles da coluna de nuvem e eles guardavam os seus testemunhos. A Torá que lhes dera, Yahweh, nosso poderoso, tu lhes respondias. Eras para eles um poderoso de perdão.
mas que se vingava de suas maldades. Exaltai a Yahweh, nosso poderoso, prostrai-vos perante o seu monte sagrado, porque Yahweh, nosso poderoso, é Kadosh. Salmo 47. Do mestre de canto, dos filhos de Coré, salmo. Povos todos, batei palmas, aclamai a Yahweh com gritos alegres, pois Yahweh Altíssimo é terrível, é o grande rei sobre a terra inteira. Ele põe as nações sobre o nosso poder, põe-nos os povos debaixo dos pés. Escolheu para nós nossa herança, o orgulho de Yaakov, a quem ele ama. Yahweh sobe por entre ovações, Yahweh ao clangor da trombeta. Tocai para o nosso Deus, tocai, tocai para o nosso rei, tocai. Pois o rei de toda a terra é Yahweh. Tocai música para mostrá-lo. Yahweh é rei acima das nações. Senta-se Yahweh em seu trono sagrado. Os príncipes dos povos se aliam com o povo do poderoso de Abraão. Pois os escudos da terra são de Yahweh, e ele subiu ao mais alto. Salmo 47. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Elohim. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente de Yahweh, ou quem se fez o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Aqui ficou até errado aqui. É Salmo? Eu acho que é Salmo. Bom, depois eu vejo então, irmãos, para corrigir. Então, entenda aqui, ó, de quem está falando esse texto aqui, ó. Pois quem jamais conheceu a mente de Yahweh? E depois aqui ele diz, porque dele, de Yahweh, por ele e para Yahweh são todas as coisas. A glória, pois, a ele eternamente. Então, toda adoração, irmãos, é a ele. Bom, vamos falar agora sobre a Ruach HaKodesh, bem resumidamente, porque eu já tenho essa playlist sobre a Ruach, tá? Eu trouxe aqui a concordância de Strong para falar para vocês o que significa a Ruach. A Ruach é conhecida como espírito, mas a tradução mais correta seria respiração, vento, tá? Então, é um substantivo feminino, veja bem. Ruach não é o Ruach, não é o Espírito Santo. Obviamente que em português não ficaria legal botar a Espírito Santo, porque espírito no português é um substantivo masculino. Só que nós temos que entender que as Sagradas Escrituras foram escritas no hebraico-aramaico. E a palavra Ruach, no hebraico, ela é um substantivo feminino. Guardem isso, tá? Então, substantivo feminino. A Ruach. A, você deve ter aprendido na escola, né? Que a é um artigo feminino. Ruach é um substantivo feminino. Eu não posso colocar o Ruach. Quem coloca o Ruach está forçando a barra, porque não é o Ruach, é a Ruach. A, artigo feminino, sabedoria, substantivo feminino, tá? Não é o sabedoria, tá? Agora eu vou ler um pedaço de Provérbios 8, no verso 12, que diz assim: eu, a sabedoria, moro com a sagacidade e possuo conhecimento da reflexão. Eu é pronome pessoal reto, tá? Então, esse tipo de pronome é utilizado para substituir substantivos que têm função de sujeito nas orações, tá? Então, por exemplo, eu, aqui ela botou entre vírgulas, aqui ela está dizendo quem é esse eu, a sabedoria. Moro com a sagacidade e possuo conhecimento da reflexão. Só que quando aqui você vai dizer, mas sabedoria é o adjetivo, né? A qualidade de ser sábio. Não, não é, porque está personificado aqui pelo eu. Eu.
eu, tá? Um adjetivo não tem personificação, irmãos, ok? Aí eu coloquei a fonte pela qual eu tirei essa explicação aqui do que eu é pronome pessoal reto. Eu aumentei um pouco a fonte para ficar melhor de ler, tá, irmãos? Vamos continuar então. Por isso supliquei, inteligência me foi dada, isso é sabedoria, livro de sabedoria, capítulo 7. Por isso supliquei e inteligência me foi dada. Invoquei e o Espírito da sabedoria veio a mim. Eu explico também nessa playlist de quem é Ruach HaKodesh a diferença entre o espírito da e o espírito de, tá? Quando eu falo espírito da, é o espírito que está procedendo, tem uma procedência, né? Está vindo de alguém. Quando eu falo espírito de sabedoria, aí eu estou falando da qualidade de ser sábio. Guardem isso, tá? E aqui ele está dizendo que ele invocou e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu grifei o eu a preferi aos cetros e tronos, julguei junto dela a riqueza como um nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro ao seu lado é um pouco de areia. Junto dela a prata vale quanto barro. Amei-a mais que a saúde e a beleza e me propus tê-la como luz, pois seu brilho não conhece o ocaso. Com ela me vieram todos os bens, de suas mãos riqueza incalculável. De todos eles gozei, pois é a sabedoria quem os traz. Olha que interessante essa última frase, irmãos. Mas ignorava que ela fosse a mãe de tudo, tá? Então, ele próprio coloca a Ruach como a mãe de tudo, tá? Sabedoria 7, 7 ao 12. A Igreja Católica, ela sabe disso, tem conhecimento dessa família celestial, porém, no lugar da Ruach, eles colocaram Maria, tá? Para fazerem a mariolatria, ou seja, a adoração a Maria. Então, nessa foto aqui que eu retirei de um site católico, a gente pode ver claramente, eles colocam aqui a figura do pai, tá? Ele tá segurando aquele cetro, né? A figura do filho segurando o madeiro, tá? E eles estão o quê? Colocando uma coroa sobre a cabeça de Maria. Maria, sendo que aqui, tá? Daí eles colocam, interessante que eles colocam a figura da pomba representando o Espírito Santo acima de Maria, né? Então, eles têm conhecimento dessa família celestial, só que, obviamente, que está pervertido aqui, né? A questão da hierarquia, tá? Eles estão colocando aqui Maria acima, né? Pela essa atitude de coroação aqui, tá? Eles estão colocando a Maria acima, tá? E o pai e o filho abaixo dela, tá? Então, isso sim é uma grande heresia, né, irmãos? Nós sabemos que Maria foi uma mulher, como que eu vou dizer, uma santa, né? No sentido de que ela era uma kadosh, né? Uma pessoa realmente virtuosa que foi escolhida para ser, né, mãe de aluguel aí do nosso Mashiach. Mas, além disso, irmãos, ela de forma alguma, ela se tornou, né, um ser, primeiramente que ela morreu e não ressuscitou, né? Somente a Yahushua morreu e ressuscitou. Então ela está dentro do grupo que ainda está aguardando pela ressurreição, obviamente que para a vida eterna, né? Então, para maiores informações, acesse a playlist do canal sobre quem é Ruach HaKodesh. Agora nós vamos falar sobre o Mashiach Yahshua ou Yahushua, conhecido no meio cristão como Jesus. Primeiramente, vamos começar vendo versículos que falam claramente sobre a filiação de Yahushua. Diz assim, isso aqui nós vamos ver no livro de João. João 14, tá? João 14. Eu vou ler todo João 14. Eu peço que você tenha paciência, irmãos. A gente precisa, né?
A gente tem paciência com tantas coisas mundanas, né? Então a gente tem que aprender a sentar, a meditar nas coisas do Todo-Poderoso. Eu fui grifando as principais palavras para vocês já irem detectando, né, o que eu estou querendo com esse capítulo de João. Não se turbe o vosso coração, confia em Elohim, tá? Elohim aqui está falando do Todo-Poderoso, apesar de estar no plural, ele fala de um plural majestático, tá? Confia também em mim, quem que está falando aqui? Yahushua, tá? É Yahushua que está falando. Então, confia também em mim. Aqui eu botei entre parênteses, tá? Claramente está distinta duas pessoas aqui. Ele está falando confia em Yahweh, quer dizer, no Pai, e confia também em mim, tá? Na casa de meu Pai, porque o Mashiach não disse na minha casa, como o judaísmo messiânico pensa, tá? Que eles pensam que existe uma pessoa, né? Com várias emanações, né? Senão ele teria dito, irmãos, na minha casa, né? Você não concorda comigo? Ele poderia ter dito, na minha casa, né? Não, mas ele disse, ele deu honra ao Pai, na casa de meu Pai, tá? Há muitos quartos ou muitas moradas, né? Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomá, né, conhecido como Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Yeshua, né? Aqui botou Yeshua, que eu tô aqui na versão da Bíblia Peshita, tá, irmãos? Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Novamente menção a duas pessoas diferentes. Senão, se ele fosse uma pessoa só, irmãos, tá? Ele diria, ninguém vem a mim. Ninguém, como é que ele poderia dizer? Eu sou o único caminho, né, que de acesso a mim mesmo, sei lá como é que ele poderia dizer isso. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Né? Aqui eles também puxam brasa para o assado deles, né, para dizer, confirmar que são a mesma pessoa. Irmãos, eu sempre tento puxar numa ligação com a nossa família aqui da Terra, tá? Eu sei que não é uma regra em todas as famílias, tá? Mas eu vou falar de uma família aqui tradicional, uma família que tem uma estrutura, né? De temor ao Todo-Poderoso. Então, existe o respeito às hierarquias. Então, tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, né, que respeitam o pai e mãe. Então, eles foram criados, né, nessa questão de hierarquia, foram criados nessa questão de boa formação, né, de bons conceitos, vendo o pai agir corretamente, ser um bom cidadão, ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. Não digo que seja regra geral, né? Porque às vezes existem famílias que são assim e os filhos saem totalmente do avesso, né? Mas vamos dizer que o filho, ele viu tudo isso no pai e ele se tornou como o pai, né? Ele viu o bom exemplo do pai e ele quis ser como o pai, né? Então, isso não quer dizer que o filho é o pai. Não, são duas pessoas distintas, tá? Então, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Então, ele está dizendo assim, vocês veem as minhas atitudes, vocês veem a forma como eu ajo. Essa forma eu aprendi com meu pai. É assim que meu pai age, é dessa forma que o meu pai é. Da mesma forma que eu sou assim porque ele me ensinou a ser assim.
tá? Isso aqui de forma alguma, irmãos, está dizendo que ele está falando aqui que eles são um ser só. Não é, irmãos, tá? E já desde agora o conheceis e o tendes visto. É nesse ponto que o judaísmo messiânico coloca a sua tese. O que Yahushua está querendo dizer, então, é quanto ao seu DNA, ser o mesmo do Pai, ou seja, ele é a imagem e semelhança do Pai. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Respondeu-lhe Yashua, né? Há tanto tempo que estou com vocês e ainda não me conheces, Felipe. Quem me viu, a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu botei aqui entre parênteses. Unidade de caráter, de atitudes, de santidade, de justiça, de bondade, de amor, de lealdade. Tá? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém, amém. E eu vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço. Então preste atenção agora nessa observação que eu coloquei aqui entre parênteses. Crede ao menos por causa das mesmas obras, falou Yahushua. Ele menciona depois que nós também, se permanecermos em união com ele, faremos as mesmas obras e até mesmo maiores obras. Eu te pergunto, por causa disso nós nos tornamos o Mashiach? Ou nós nos tornamos o próprio Todo-Poderoso Yahweh? Não, né, irmãos? Nós continuamos a ser o que nós somos. Nós não, por fazermos as mesmas obras ou fazermos obras ainda maiores, não quer dizer que nós vamos nos tornar o Mashiach e nem nos tornarmos o Pai. Não, nós vamos continuar sendo criaturas distintas. Obras, irmãos, não tem nada a ver com ser a mesma pessoa, tá? E as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, eu vou voltar para casa, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sempre ele dando glórias ao Pai, tá? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis as minhas mitzvot, né? Os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. Olha que isso aqui eu também salientei. Ele pedia, ele solicitava as coisas ao Pai. Se ele fosse o próprio Todo-Poderoso, ele não falaria essa linguagem, irmãos. Ele diria, eu vou deixar para vocês um outro consolador. Não, ele disse, eu pedirei ao Pai e o Pai vos dará outra consoladora, né? Isto é, a Ruach HaKodesh, para que fique com vocês para sempre, a saber, a Ruach da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não a vê nem a conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita com vocês e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso não quer dizer que nos tornamos uma única pessoa, né, irmãos? Entendem isso? Aquele que tem as minhas mitzvot, os meus mandamentos, e as guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Yehudá, né, o Yehudá, não o do litoral de Esquirot. O que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Yeshua, ou Yashua, se alguém me amar, eu acredito que seja Yashua, né, irmão? Já falei isso para vocês. Se alguém me amar, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Ele poderia ter dito assim se fosse a mesma pessoa. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Só isso, tá? Não, mas ele disse, e meu Pai o amará e viremos a ele e faremos nele morada.
tá? E esse faremos nele morada não quer dizer que nós nos tornaremos uma pessoa só, não, nós moraremos com ele, tá? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou, tá? Ele veio aqui somente, né, para trazer as palavras que o Pai ordenava para ele falar, né? Estas coisas vos tenho falado, estando ainda com vocês, mas a Consoladora, a Ruach HaKodesh, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Não é um papel de uma mãe, não é a mãe que ensina, né? A mãe que está mais presente com os filhos, né? E vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Deixo-vos o shalom, o meu shalom vos dou. Eu não vou-lo dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Né, a promessa da segunda vinda. Se me amasseis, alegrar-vos-ies de que eu vá para o Pai. Aqui mais uma vez, né? Eu vou para o Pai. Ele não precisava dizer isso se ele fosse o Pai, né? Eu estou indo para a minha casa, estou voltando para a minha casa. E olhem e anotem essa parte aqui de João 14, porque o Pai é maior do que eu. O que ele está querendo falar? O que eu falei aqui desde o início, irmão, sobre essa hierarquia celestial. O próprio Filho reconhece essa hierarquia, tá? Foi justamente sobre isso que o Lúcifer não aceitava, que o pai fosse maior do que ele. Ele como filho, porque Lúcifer era filho, ele como filho, ele queria ser maior do que o pai. Não, aqui a Rushua está dizendo, o pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós confieis. Já não falarei muito com vocês, porque vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Mas assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos e vamos-nos daqui. João 14. Eu botei aqui quando ele fala, né? Botei um asterisco quando ele fala do outro consoladora, né? E aí eu vou explicar aqui um pouco para vocês. Outra consoladora ou paracleto, tá? Ou ainda advogado. E a Rushua, enquanto esteve entre nós em carne, tinha esse papel de consolador ou paracleto. Por isso que ele diz, o Pai enviará outro paracleto. Quer dizer que ele mesmo era um paracleto aqui, tá? Com sua ascensão ao céu, ele pediu ao Pai para enviar outro paracleto, que seria a Ruach HaKodesh. Veja bem que aqui distinguimos claramente três pessoas, tá? Eu vou para o Pai, né, e a Rushua. Ele, o Pai, né, enviará outro consolador, a Ruach HaKodesh. Claramente tem o Todo-Poderoso Yahweh, né, que envia Yahushua, o filho, e depois envia a Ruach, né, que no papel de esposa e de mãe, tá? A oração ao Pai Nosso, Matitiá 6, 9 ao 15. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Aquilo que eu falei, né? O padrão da terra sempre primeiramente é o céu. Então aqui ele está dando honra a quem, irmãos? E a Rushua orava dessa forma: Pai nosso de todos nós, né? Não era só pai de Yahushua, ele era pai de todos nós, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino em nós, né? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, no céu é feita a vontade do Pai, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponhas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Agora nós vamos ler a oração sacerdotal de Yahushua, tá? Que está em João 17. Depois de assim falar, Yahshua, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora.
glorifica a teu filho, para que também o filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes têm dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Elohim verdadeiro, e, veja bem, a distinção que ele faz aqui, ó, conheçam a ti, como o único Elohim verdadeiro, e a Yahushua Hamashi, aquele que tu enviaste, duas pessoas claramente, irmãos. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui fala da pré-existência do Mashiach. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora me lembrei de um versículo aqui, irmãos. Só um minuto. Me veio aqui esses versículos na mente, irmãos. Vou interromper um pouquinho a nossa leitura lá para mostrar para vocês, ó. Mas desde agora estará sentado o Filho do Homem à mão direita do poder de Elohim, tá? Então aqui claramente está dizendo que o Mashiach está sentado à direita do Todo-Poderoso, tá? Ele está sentado, duas pessoas, dois tronos, tá? Sendo que o Pai, como rei, reinando soberanamente, e o Filho, né, que cumpriu o seu propósito, né, recebeu a sua glória ali e está à mão direita do poder de Elohim, tá? Isto está em Lucas 22, 69. Aí depois nós temos 1 Pedro 3, 22, que está à destra de Elohim, tendo subido ao céu, a quem estão sujeitos os anjos, autoridades e os poderes. E depois nós temos então Efésios 1:19, que diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que confiamos segundo a operação da força do seu poder, que operou no Mashiach, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Aqui está dizendo que Yahuwah, né, operou no Mashiach, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Duas pessoas. Muito acima de todo principado, autoridade, poder, domínio, e todo nome se nomeia não só no século, mas também no Olam Rabá. Então, irmãos, é muito claro sobre isso. Então, vamos retornar, né, lá para nosso documento. Então, nós paramos... Deixa eu ver aqui onde que nós paramos. Guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e confiaram que tu me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Irmãos, vocês veem lógica de alguém orando para si mesmo? Obviamente que não, né? Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. Eu os conservei, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse o Tanar. Eu vejo essa oração como uma prestação de contas, né? Do filho ao pai. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo que tu me mandou eu fiz dessa forma, né? Aqueles que tu me deste, eu não perdi nenhum, só foi perdido aquele que estava, né, já determinado, né, para perdição. Então, é uma prestação de contas, tá, irmãos? Então, vamos continuar aqui. Para que se cumprisse o Tanar. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo,
assim como eu não sou do mundo. Então ele está dizendo que nós, irmãos, nós não somos aqui, nós somos peregrinos aqui. A nossa morada não é aqui neste lugar, tá? Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E peço não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra, pela sua palavra, hão de confiar em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim. Então, a mesma coisa que eu já falei antes, irmãos. Aqui ele está dizendo para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Todos, irmãos, todos nós, crendo, nós passamos a ser um único ser. Não, irmãos, mas nós passamos a ser um só em unidade, em essência, tá? Em fé, em crença, é nesse sentido, tá? E tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade, olha só, perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, que os amaste a eles assim como me amaste a mim. É a mesma coisa que nós enquanto família, né? É melhor que a gente seja uma unidade. Isso não quer dizer que eu me tornei o pai, que eu me tornei a mãe, que eu me tornei meus outros irmãos. Isso é impossível. Isso é impossível. Eu sou eu, o meu pai é o meu pai, a minha mãe é a minha mãe, meus irmãos são meus irmãos. Mas quando nós estamos no mesmo espírito de união, de pensamento, de atitudes, de caráter, nós nos tornamos uma unidade, tá? Isso para mim é claro. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. Dito tudo isso, irmãos, eu tenho feito a leitura, né? Fiz a leitura do livro, né? Do judaísmo nazareno, nos dois últimos vídeos, falando primeiramente ali sobre, deixa eu ver aqui, irmãos, nós falamos sobre Inácio de Antioquia e depois nós falamos sobre Marcião, tá? E hoje nós iríamos falar sobre Tertuliano, o título é, no livro Judaísmo Nazareno, Tertuliano e as sementes do politeísmo, tá? Como eu já falei, irmãos, deixa eu só ler aqui, depois a gente faz essa reflexão, tá? Então, dito isso, vamos falar sobre o livro Judaísmo Nazareno de Sadoc Ben-Der, que estamos falando sobre os falsos profetas. Para começar, quero dizer que fui liberta dos ismos religiosos. Não me encaixo em nenhuma religião formada pelos homens, pois o próprio Machia não veio criar nenhuma religião. Concordo com muitas coisas dito no livro Judaísmo Nazareno, porém, com relação à questão que eles entendem que o Mashiach Yahshua é o próprio Yahweh que se esvaziou e veio na terra, eu não concordo em absoluto. Como diz uma amiga minha, sempre tem que ficar alguma lacuna. Nunca será 100%, pois perfeito somente pisou nessa terra o Mashiach Yahshua. Vamos falar de Tertuliano, tá? Tertuliano entra em cena no cenário cristão entre 160 a 220 depois do Machia. É responsável pela definição do termo trindade ou trinitas em latim. Eu vou colocar aqui a definição de trindade que está na Wikipédia, tá? A doutrina cristã da trindade, do latim trinitas, tríade, de trinos, tripla, define Deus como três pessoas consubstanciais, expressões ou hipóstases, o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, um Deus em três pessoas. As três pessoas são distintas, mas são uma substância, essência ou natureza. Neste contexto, a natureza é o que se é, enquanto a pessoa é quem se é. Aqui eles colocam, né, sempre essa representação aqui,
né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eu falei, esse triângulo equilátero, né? 3 lados iguais, tá? E então aqui não existe uma hierarquia, eles estão todos em pé de igualdade, é nisso que eu discordo, tá? Aqui eles dizem, em concordância comigo, né, que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai. Nisso nós concordamos, eu concordo com isso. Agora, eles colocam Deus aqui no meio, né? E Deus como o Todo-Poderoso, eles querem dizer que Deus é Filho, Deus é o Pai e Deus é o Espírito Santo. Nisso eu já não concordo, tá? O Todo-Poderoso, o Altíssimo, ele está reinando soberanamente nessa hierarquia celestial, tá? Então, isso já foi explicado no início do vídeo. De acordo com esse mistério central da maioria das religiões cristãs, existe apenas um Deus em 3 pessoas, apesar de distintas uma da outra nas suas relações de origem. Como o 4º concílio de Latrão declarou, é o Pai quem gera, o Filho quem é gerado e o Espírito Santo quem realiza. Nas suas relações uns com os outros, são considerados como um todo, coiguais, coeternos e consubstanciais, e cada um é Deus completo e inteiro. Cada um é Deus, nisso eu concordo, no sentido da natureza divina, né? Filho de Deus, Deus é, né? Mas não no sentido de autoridade, tá, irmãos? De autoridade suprema, tá? Somente Yahweh tem essa autoridade suprema. Assim, toda a obra da criação e da graça é vista como uma única operação comum de todas as 3 pessoas divinas, em que cada uma delas manifesta o que lhe é próprio na Trindade, de modo que todas as coisas são a partir do Pai, através do Filho e no Espírito Santo. Então, eu coloquei aqui 2 citações de Tertuliano. Nós já tivemos a oportunidade de mostrar que o Pai e o Filho são 2 pessoas separadas, contra Práxeas, capítulo 4. Agora, observe, minha asserção é que o Pai é um, o Filho um e o Espírito um, e que eles são distintos uns dos outros, contra Práxeas, capítulo 9, tá? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Eu coloquei aqui a minha visão, tá? Coloquei aqui a visão do judaísmo nazareno e a visão de Tertuliano. Então, cabe a cada um fazer aí seus próprios raciocínios, né? Você tem uma mente, pede a direção aí da Ruach HaKodesh e ela vai iluminar o teu caminho com certeza, tá bom, irmãos? Eu peço ao Todo-Poderoso, né, pela Shalom de cada um de vocês. Amém.